Olá, meus amigos, vamos iniciar agora a nossa aula de número 31, onde vamos falar sobre a estratégia do Inside Bass, uma estratégia poderosíssima que com toda certeza você usando essa estratégia da maneira adequada, ela pode garantir ótimos resultados nas suas operações para o Forex, para o Bovespa, para todos os mercados, ok? Primeiramente, eu vou desenhar aqui para você essa estratégia e na sequência eu vou mostrar para você nos gráficos o poder dessa estratégia Inside Bass. O Inside Bass, ele pode ser, primeiramente, um candle de força, vamos colocar aqui, ou seja, um maruboso, pode ser um maruboso de alta, no caso, se nós queremos comprar em um suporte, ou também comprar em uma LTA, ok? Ou pode ser também um maruboso de baixa, se nós queremos vender uma resistência, ou em uma LTB. E eu vou mostrar aqui os dois exemplos para você. Então, nós temos aqui um maruboso. O que nós vamos fazer? Nós vamos marcar a máxima do maruboso. Veja que ali é o preço máximo que esse maruboso chegou. E vamos marcar aqui também a mínima, ok? Vou colocar bem retinho aqui a linha. Fica bem legal. Depois disso, o que nós queremos? Nós queremos um candle. Você me imagina que nós estamos num suporte. Nós queremos um candle que faça o fechamento acima da máxima. Então, imagina que depois desse candle, desse maruboso, aparece um outro candle que seja dessa forma. Vamos colocar ele maiorzinho aqui um pouco. Esse candle fechou acima da máxima? Não. Ele pode ter até uma sombra aqui para baixo. Isso não vai importar. Imagina que também depois do terceiro candle, ele deixou aqui uma sombra, ok? Ele deixou aqui uma sombra e fez o fechamento aqui. Veja que a sombra foi acima, mas ele não fechou acima. Nós queremos é o fechamento. Depois ele faz um outro candle que seja isso daqui. Isso daqui com a sombra aqui em cima. Também não fechou acima, ele fechou abaixo da máxima do maruboso. Depois você tem um outro candle que faz isso daqui, né? Também não fechou acima. Agora você tem um candle que fecha, olha lá, ó, ele fechou, e é bom que ele feche, quanto mais acima ele fechar, melhor, né? Não precisa ultrapassar essa sombra aqui, ele só precisa fechar acima da máxima daquele candle. Pronto, fechou acima. Isso em um suporte ou em uma LTA, esse será o nosso sinal de compra, esse candle fechando acima dessa máxima aqui, ó. Dessa máxima. Ele fechou acima. Esse é o nosso sinal de compra. Esse é o nosso Inside Bass. Porém, entenda o seguinte, o Inside Bass, ele não precisa ter vários candles, como eu mostrei. Ele pode ter apenas, por exemplo, um candle aqui assim. Se ele tem apenas um candle, pode ser um, pode ser dois, pode ser três, pode ser quatro, pode ser quantos candle for, tá? Então, aqui de novo a máxima, de novo aqui a mínima, certo? E agora você tem já o terceiro candle fechando acima. Vamos colocar ele aqui verde. Vamos colocar ele aqui verde. Coloca ele aqui verde, aqui bem certinho. Pronto, você já tem aqui o Inside Bass, o sinal de compra. Uma outra regra para o Inside Bass: não é necessário que seja um maruboso. Ele pode ser também um doji. E os outros candles ficar dentro da mínima e da máxima. Por exemplo, você tem aqui um candle. Aqui, ó. Vamos esticar um pouco mais esse doji aqui. Olha aqui. Você tem aqui um doji. Mesma coisa, se você tem um suporte, se você tem uma resistência, você marca aqui a máxima desse doji, marca aqui a mínima desse doji, ok? E agora a mesma coisa, você pode ter um candle aqui dentro, ele já é um Inside Bass. Se ele não fechou acima, ele já é um Inside Bass.
Se você depois tem aqui um candle já fechando aqui acima, desse jeito aqui, ó, já é o inside base, já é o sinal de compra, tá certo? Porém, nós vamos buscar algo melhor aqui, né? Imagina então que esse candle não fechou ali acima. Vamos pegar aqui, vamos apagar isso, tá? Só para poder dar aqui um outro exemplo. Vamos consertar aqui essa linha. Então tá, teve esse candle aí. Depois ele tem um outro candle fazendo isso daqui, ok? Não fechou acima. Então não importa a quantidade de candles, repito. Um exemplo que esse próximo candle seja o candle de entrada. E ali você teve um doji, tá certo? Isso em um suporte, em uma LTA ou em cima de 618 de Fibonacci. Quando eu falo 618, também podemos considerar 50% ou 78% de Fibonacci. Nós vamos ter uma aula melhor aí sobre Fibonacci um pouco mais na frente, tá certo? Mas esse é um ótimo sinal, é uma excelente estratégia para você usar no Price Action. Uma outra coisa aqui também seria o inverso, né? Um exemplo, você tem aqui um candle de baixa, pode ser, vamos dar dois exemplos aqui. Você tem aqui um candle de baixa, um maruboso, ou você pode ter aqui também um doji. Tá? Nos dois exemplos, tanto no primeiro como no de cima, você marca aqui a máxima, marca aqui a mínima, vou marcar essa mínima aqui. Da mesma forma, você marca aqui a máxima, marca aqui a mínima, já estou dando aqui dois exemplos, ok? E aí, na sequência, você pode ter um ou mais candle. Nós queremos, então, o candle que fecha abaixo, como o nosso sinal de venda. A mesma coisa aqui, para doji também, você tem um candle verde aqui, pode ter pouca sombra, a sombra pode sair, ok? A sombra saindo não nos interfere em nada, nós queremos é o corpo, pode aparecer, né, nessa sequência aqui um outro candle que também não rompe, tá? Como exemplo, sombra para cima ou para baixo não interfere, e na sequência você tem esse candle fechando aqui abaixo, ok? Fechou abaixo, seja maruboso. Esse exemplo de cima, aqui é a nossa venda, aqui é o nosso stop, o alvo um pouco acima do último fundo. Mesma coisa para o caso de compra, um pouco abaixo do último topo. Aqui também, venda, stop aqui atrás, alvo um pouco acima do último fundo, para venda, tá certo? Então vamos lá, vamos procurar isso aqui no gráfico, você vai ter muitos e muitos exemplos de inside base. Olha aqui, nós temos uma zona de suporte, olha isso, e aqui você tem muitos inside base, tem tanto inside base que você pode às vezes ficar até um pouco confundido, tá? Mas tente, se esforce para você não se confundir. Olha ali o maruboso verde, um candle dentro, o outro dentro, o outro dentro, outro dentro. Esse daqui fechou acima. Ele é o nosso sinal de inside base. Então aqui é a nossa compra no fechamento aqui desse candle. Deixa eu melhorar aqui um pouco esse desenho para você entender bem. Olha lá, ó. Desenhar ele aqui bem, colocar ele bem aqui em cima. Lá onde é que fechou ali aquele candle verde, tá? Fechou ali o candle verde, você entra no candle verde. Stop, um pouco abaixo do último fundo. Alvo, olha ali, um pouco abaixo do último topo, que seria aqui. Esse aí seria um ótimo inside base, tá certo? Você tem que dar preferência para usar como compra em um suporte. Você não vai usar o inside base como venda em um suporte, jamais. Venda somente para resistência, tá? Venda abaixo do suporte, nós vamos tratar desse assunto mais para frente, não agora. De novo aqui, vamos ver se nós temos aqui algum inside base. Não tem nenhum inside base aqui, nenhum para cá, seria só esse mesmo, porque aqui, esse daqui, né? O candle já fecha acima, não entra, e por aí vai. Bom, ali foi o melhor exemplo aqui
para essa zona de suporte. Agora aqui nós temos uma resistência, ó, temos uma resistência aqui. Veja que os preços estão chegando várias vezes no mesmo lugar. Nessa zona de resistência, entenda, pessoal, o seguinte: o segredo, a pegada, a mágica ou a decisão é sempre em cima de uma zona de resistência para você vender ou em cima de uma zona de suporte para você comprar, tá certo? Então vamos entender que aqui tem uma resistência, vamos deixar ela aqui marcado, tá? Agora, olha isso daqui, preste muita atenção. A máxima e a mínima daquele candle verde ali. Olha o tamanho desse inside base. Olha que coisa linda, olha. Percebe isso? Conta aqui comigo. Veja aqui o que aconteceu. A mínima, a máxima. Esse candle está entre a máxima e a mínima. Esse candle entre a máxima e a mínima. Esse também. Esse daqui também, esse daqui, esse daqui também, todos esses candle ficou entre a máxima e a mínima. Porém, esse candle aqui, ele fecha abaixo dessa mínima que está aqui. Ele é o nosso sinal de venda. Entramos vendendo nele, colocamos um stop aqui atrás, certo? E o alvo, olha aqui, ó, o alvo você poderia ter colocado aqui no fechamento aqui, olha ali, daquele fundo. Ele foi direto ali no seu alvo. Às vezes o alvo vai ser mais curto, às vezes o alvo vai ser mais longe, tá certo? O importante é você ficar bem atento. Olha outra resistência aqui. Será que nós temos aqui algum inside base aí? É claro que nós temos. Olha, um inside base poderosíssimo aqui, olha. Muito forte esse inside base. Olha que inside base poderoso, muito bom mesmo. Veja isso, todos os candles entre a máxima e a mínima. E aqui você tem uma zona de resistência. Olha lá, você vê que aqui é uma resistência, ó. O preço até tenta ultrapassar aqui também, e aqui ele dá um inside base ali, um pouco abaixo da resistência. É bom quando ele fica em cima, aí você fala, Thiago, mas tem um outro aqui. Verdade, tem um tanto, olha. Tem um aqui, tem esse outro aqui também, ó. Você poderia ter pegado ali a máxima e a mínima. Olha como que o candle vermelho ficou aqui dentro. Esse daqui saiu, esse foi o seu sinal de venda e colocou aqui. Ele andou de lado, deu um outro inside base aqui, um inside base aqui dentro do outro. Olha lá, vários candles aqui dentro da máxima e da mínima desse candle vermelho. E aqui você tem esse candle ali, né? Esse candle aqui fazendo o fechamento, olha. Olha como é que ele fecha aqui, um pouco acima ali do último fundo, chegou ali muito rápido no seu alvo. Se você quisesse ser um pouco mais agressivo, também você poderia ter usado esse outro fundo. E o mercado foi, então, direto aqui nesse resultado aqui, tá? Direto ali por causa desse inside base. Eu quero mostrar para você aqui também, quando você tem o mercado subindo com muita decisão, ou caindo com muita decisão, e ele te apresenta um inside base, ele vai, né? Ele tem tudo para continuar aquela queda. Olha aqui, ó, o mercado está caindo com muita força, ok? E aqui eu vou te mostrar agora muitos inside base, ó. Deixa eu pegar aqui a máxima e a mínima. Olha ali, na continuação você entrou vendendo nesse candle. De novo aqui você tem mais inside base aqui. Aquele candle verde ali ficou dentro, tá certo? De novo aqui na continuação dessa queda, você tem aqui outro inside base aqui. Olha ali. Então, você tem aqui de novo um outro inside base. Olha aqui novamente, outro inside base aqui. Olha ali. E o mercado, em todos esses inside base para venda, respeitou muito. Olha que forte esse. A mesma coisa nós podemos fazer em um movimento de alta. O mercado está subindo, né?
E quando você aprender a operar o pullback, você pode usar o inside de base no pullback. Isso aqui também você vai aprender. Aqui, ó, um inside de base aqui no pullback. O candle ficou dentro, o outro já fechou acima. Outro inside de base aqui no pullback. Tá? Na aula de pullback nós vamos falar mais sobre isso daí. Quando o mercado não estiver fazendo os pullback, quando ele estiver subindo de maneira mais acelerada e você usar ele tanto em uma LTA, para você entrar comprando, eu quero vir aqui um movimento de alta e achar aqui, ó, aqui nós já encontramos, ok? Olha aqui, vamos pegar aqui, inside de base aqui, apenas um candle, ok? O vermelhinho, esse daqui fechando bem acima, esse daqui já com mais candles, esse não, né? Porque o vermelho ali fechou fora, então esse aqui não deu certo. O importante é ficar entre a máxima e a mínima, muito importante isso. Olha aqui, ó, outro inside de base aqui no movimento de alta, olha ali, veja que a sombra sai todo, esse daqui é o candle de entrada, ele sobe mais 3 candles, mas percebe que essa compra já está longe do suporte, né? Por isso que nessas continuação de alta, você vai precisar ter um pouco mais de maturidade. Olha como esse candle fica dentro da máxima e da mínima desse, ok? Então, pessoal, essa daí é a nossa estratégia de inside de base. Estou procurando um movimento de alta aqui para encontrar aqui um inside de base. Olha aqui, muito legal esse inside de base aqui. Olha aqui, a máxima e a mínima. Veja ali, um inside de base, o candle entra, veja como que ele sobe ali de maneira fortíssima, tá certo? Se você usar nas continuação de tendência, você tem uma grande probabilidade de lucro, tanto na tendência de alta como na de baixa. E se você usar no suporte e na resistência, você ainda tem mais probabilidades de lucro. Olha esse daqui. Veja que o verde ficou dentro da máxima e da mínima. Esses dois dias, esse aqui rompeu. Olha como que desceu ali o mercado com muita velocidade. Tá certo? Então essa aí é a nossa estratégia chamada inside base. Vamos para o nosso próximo vídeo.